Boa noite, irmãos. Estou incumbido dessa tarefa de trazer o devocional hoje à noite para vocês. Gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia para Mateus capítulo 6. Iremos falar um pouco a respeito de oração e já começo dizendo que isso que está acontecendo agora é a resposta de uma oração também minha. Eu estava ansioso para pregar a palavra do Senhor, então quero fazê-lo com todo amor e devoção ao nosso Deus. Oração. Jesus ensina como devemos orar. Eu pedi aos irmãos para abrir em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 13. Mas a oração, o que tem de tão especial na oração, meu irmão? O que essa ferramenta nos leva a ter com Deus e quando devemos usá-la? É claro que a resposta está na ponta da sua língua. É especial porque é um meio que nós temos de nos comunicarmos com Deus. Nós falamos a Deus em oração e aí temos esse meio de nos comunicarmos com o nosso Deus. O nosso Deus é comunicável, Ele nos ouve, Ele sabe e deseja ouvir o que nós temos a dizer para Ele. Mas a oração é uma ferramenta especial porque ela nos leva a entender a vontade de Deus. E devemos usar quando? Sempre, como o apóstolo Paulo disse e ensinou: orai sem cessar, em 1 Tessalonicenses 5:17. Mas será que nós sabemos usar como convém? Os discípulos de Jesus estavam convencidos e reconheceram a necessidade de orar da forma correta. Eles entenderam que não sabiam orar da forma correta, ou eles entenderam que não tinham o poder na oração como Jesus orava e era respondida a sua oração. Então eles desejaram ter a mesma magnitude, o mesmo poder de oração que Jesus tinha, creio eu, porque eles queriam que o mestre ensinasse a eles. E Jesus então diz: olha, versículo 5: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Versículo 6: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades antes que o peçais. Então, esses primeiros versos aí, nós vamos ver os outros versículos, mas os primeiros versos Jesus ensina com 3 exemplos, 2 negativos e um positivo. Então, Jesus usa 2 exemplos negativos, dizendo não deve orar dessa forma, e um dizendo ore desta forma. Não faça, o primeiro exemplo negativo que ele diz é: não faça como os hipócritas. Por quê? Os hipócritas, o que eles faziam? Quando eles oravam, eles gostavam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem notados. Então a oração do hipócrita é que ele só quer ser notado pelo que ele está fazendo. Ele não está numa intenção sincera, numa devoção sincera com o Deus no qual ele está pronunciando aquelas palavras. Ele não quer entrar na presença do Deus Santo e
ele não tem, parece que ele não tem aquela consciência de que ele está na presença de um Deus santo, ele está falando com um Deus santo e todo-poderoso. Então ele, na sua oração, ele só quer orar para que os demais notem que ele está orando e que de fato ele é uma pessoa que conhece das Escrituras, que conhece muitas coisas sobre Deus e que devem ser notadas pelos homens. Eles então ora dessa forma para que seja visto pelos homens, é o que o versículo diz. Eles oram nos cantos da praça para serem vistos dos homens. E Jesus diz: em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa, porque a recompensa da oração deles, a oração deles era dele para ele mesmo. Então ele orava esperando que os homens fossem notá-lo, e dessa forma os homens já notaram que ele estava fazendo uma oração na praça. É muito fácil de ser notado uma pessoa no meio da praça de pé, orando, falando alto. Certamente seria muito fácil de ser notado, mas como ele atraía para si a atenção das pessoas, essa foi a recompensa da sua oração. Nós não queremos orar dessa forma, certamente. Nós queremos falar com o nosso Deus e ouvir de Deus, através da sua palavra, o que Ele quer que façamos. Nós queremos orar ao nosso Deus, e a recompensa não é só ser notado pelos homens. Certamente nós queremos ver o nosso Deus operando em nossas vidas e respondendo às nossas orações. Não é verdade? Temos orado por muitos irmãos para que sejam protegidos desse vírus tão terrível, dessa praga tão perigosa que tem destruído a vida de muitas pessoas, e orado para que Deus intervenha na vida de irmãos que estão enfermos, pastor Augusto e outros irmãos também. Mas queremos aqui agora notar mais um exemplo negativo que o Senhor Jesus disse que não devíamos fazer igual a eles. Versículo 7 do capítulo 6 de Mateus diz assim: orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Certamente você irá pensar em alguém ou em alguma igreja que já orou e que ora repetindo a oração muitas vezes é a mesma oração, sempre e constantemente. Então, essa oração, Jesus Cristo diz que não deve ser feita, não deve ser realizada. Eu não tenho que orar sempre da mesma maneira, com as mesmas palavras. O Pai Nosso é um exemplo aqui. Eu não tenho que orar as palavras do Pai Nosso. Como diz aqui: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu não preciso orar constantemente dessa mesma maneira, mas eu posso orar usando esse exemplo que Jesus ensinou e dizer: Pai que estás no céu. Nós sabemos que o Senhor é santo e sabemos, ó Deus, que o Senhor quer para a nossa vida. Então, ó Deus, nos conceda que o teu reino e a tua vontade sejam compreendidos por todos nós. Senhor, venha ser feita a sua vontade aqui no meu coração, na minha vida e na dos meus irmãos. Isso é um exemplo que eu estou dando, mas você pode orar de diversas maneiras, sem seguir, logicamente,
um cronograma, algo repetitivo, que você precisa repetir com as mesmas palavras, ou como o costume dos crentes é de sempre dizer amém no final, ou em nome de Jesus, amém. Você não precisa orar usando sempre essa mesma expressão para terminar a sua oração. Então o exemplo negativo aqui é que os gentios usam de vãs repetições. São repetições sem necessidade, não precisa ser feito. E eles usam sempre a mesma oração e constantemente a mesma oração. O exemplo disso é a Ave Maria. Creia-me que eu não estou querendo ofender nenhuma pessoa que use a Ave Maria, mas é uma repetição. Você vai até um padre e ele diz: ore 16 Ave Maria. O quê? A Bíblia ensina que eu não devo usar vãs repetições. Isso é vã repetição. Você está repetindo a mesma coisa sempre. Para que fazer isso? Não tem lógica fazer isso. Porque a Bíblia, Jesus Cristo ensinou que eu não preciso usar de vã repetição. Então Jesus diz: não faça desse modo, porque vocês estão presumindo uma coisa que certamente não será ouvida. Você não será ouvido só por repetir palavras e mais palavras, repetir diversas vezes a mesma frase. Você será ouvido se você realmente está com o coração correto diante de Deus e diante dele você pronuncia as suas palavras. Na Bíblia, a oração mais curta que foi respondida rapidamente, nós podemos ver o exemplo de Pedro. Então, nem sempre orações longas é as que vão ser respondidas. Algumas vezes a oração é curta e Deus responde, e outras vezes as pessoas, por repetir horas e horas a mesma oração, Deus não vai responder. Pedro só disse, afundando, gritou: Senhor, salva-me, e a resposta da sua oração rapidamente foi: Jesus socorreu. Mateus 14, 29 a 31, nós vemos isso descrito lá, quando a oração, a petição de Pedro foi: Jesus, salva-me. E o que Jesus fez? Salvou, tirou ele de dentro das águas quando Pedro estava se afundando. Então, se você hoje está cheio de pecados e afundando também no pecado, você poderia dizer: Senhor, salva-me, crendo que Jesus Cristo iria salvá-lo, e a sua oração seria respondida rapidamente. Agora eu quero levar você para o exemplo positivo. Jesus diz aqui no versículo 6: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Aqui não é uma ordem para sempre orar em seu quarto, ou sempre orar em secreto, mas é para distinguir do que faz os hipócritas. Esses saem para as praças na hora da sua oração, para que as pessoas vissem que ele estava orando. Diferente de Jesus, que sempre procurava um lugar em silêncio para orar. Ele sempre se retirava para um lugar em secreto e ali orava. Jesus diz aos seus discípulos que Deus sabe as nossas necessidades antes mesmo de chegarmos a pedir. O exemplo positivo aqui que nós vemos é que nós precisamos orar ao nosso Pai que vê em secreto. Não devemos usar vãs repetições, não devemos orar para ser notado pelos homens, mas sim devemos orar, irmãos,
para que Deus seja o foco da nossa oração. É o nosso Deus, é Ele quem tem que nos ouvir, é o nosso Deus que precisa, então, ouvir a nossa oração. Ele não é uma criança que você precisa repetir várias vezes a mesma frase para poder entender o que tem que ser feito. Deus aqui no versículo 8: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que o peçais. Então, você vai pedir para que você entenda a vontade de Deus, mas ali Deus já sabe de antemão, antes mesmo de você pedir, o que você precisa realmente. E algumas vezes você pede algo que você não está nem precisando, e Deus vai responder, permitindo que aconteça na sua vida exatamente aquilo que você precisa, meu irmão e minha irmã. E sabe, não sei se você, meu amigo, que não conhece a Jesus Cristo, está ouvindo essa mensagem hoje também, o que você precisa é de vida eterna, é de salvação dos seus próprios pecados, para gozar uma vida com Cristo e para que os seus pecados não te condenem à morte. Então peça a Deus por salvação. Já que eu fiz aquela pergunta no início da nosso devocional, quero responder. A pergunta era: será que sabemos usar a oração como convém? Entrega essa caneta na mão de uma criança. Será que ela vai saber usar da forma correta? Às vezes, irmãos, pode ser que nós precisamos, como os discípulos, aprender a orar, a usar a ferramenta da maneira correta. Jesus mostra aos seus discípulos como eles deveriam fazer suas orações a Deus, o Pai. Agora, convido a você a olhar para os versos de 9 a 13. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Logicamente que há alguma razão para Jesus ter colocado essa ordem na oração. Primeiro as coisas lá do alto e depois as daqui da terra. Digo que muitas vezes usamos essa ferramenta da oração do lado contrário. Não que a ferramenta da oração não deva ser usada, e sim que temos que aprender a usá-la. Eu digo que oramos da forma do lado contrário porque nós invertemos. Ao invés de pedir para que seja feita a vontade do nosso Deus, que seja santificado o nome de Deus em nossas vidas, nós estamos pedindo primeiro pelas coisas daqui da terra. Primeiro pelas coisas aqui da terra, e essa não é a ordem que Jesus deixou aqui no sistema de oração é que nós temos que pensar primeiro nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. A ferramenta da oração é para ser usada visando primeiro as coisas do nosso Deus. Precisamos estar cientes que devemos santificar a vontade de Deus, o nome de Deus, e desta forma, santificando o nome de Deus, precisamos considerar a santidade de Deus quando em oração entrarmos na sua presença santa.
A nossa oração, irmãos, é certamente, sem dúvida, falando com Deus Santo e Todo-Poderoso, que pode fazer das nossas vidas o que Ele bem entender. Mas nós queremos entender o que o nosso Deus irá fazer em nossas vidas. A expressão santificado seja o seu nome nos leva a ter esse entendimento, que o nosso Deus é santo e que Ele precisa ser santificado em nossas vidas. Não iremos orar como os hipócritas, pensando só no que os homens irão ouvir das nossas palavras em oração, uma oração pública, uma oração no meio das praças. Ou também não iremos fazer como os gentios que está descrito aqui, que eles usam vãs repetições, coisas que não têm utilidade, frases perdidas no meio da sua oração, uma repetição sempre falando a mesma coisa. O nome de Deus é santo, é separado do profano, não deve ser usado como amuleto em qualquer local, de qualquer maneira, descuidadamente. O nome de Deus é santo, e ao usarmos na oração o teu nome, seja feita a tua vontade, venha a nós o vosso reino, nós devemos pensar no reino de Deus, nós devemos pensar na vontade de Deus. E a vontade de Deus para os incrédulos certamente é que eles sejam salvos. A vontade de Deus para o crente é que eles transmitam a glória de Deus, é que eles sejam santos como Ele é santo. É o que 1 Pedro diz: sede santos porque eu sou santo. A vontade de Deus será feita tanto no céu como na terra, isso é evidente, não há como impedir. Mas por que Jesus ensina a orarmos para ser feita a vontade de Deus? Se é certo que a sua vontade será feita, por que nós temos que orar para que a vontade de Deus seja feita? O benefício é para nós, é para entendermos como iremos fazer a vontade de Deus, porque nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. Às vezes Deus quer que eu pregue o Evangelho para um grupo de pessoas e eu estou pensando em pregar o Evangelho para outra pessoa. Às vezes Deus quer que eu passe por o sofrimento e eu estou pedindo para sair do sofrimento. Pode ser que Deus queira me ensinar alguma lição no meio desse tempo de aflição com o coronavírus, e certamente esses dias eu aprendi algumas lições. Estou orando ao meu Deus constantemente. Perdi o meu emprego. Isso é contra a minha vontade, mas era certamente da vontade do Senhor. E com a perda do meu emprego eu fiquei meio que desorientado. Como que eu vou agora sustentar a minha casa, pagar o meu aluguel? Essa foi a minha oração nesses dias, pedindo que Deus me suprisse do aluguel. E o Senhor respondeu a minha oração. Um irmão ontem me procurou e me perguntou algumas coisas sobre trabalho, e depois ele falou: eu vou te mandar uma oferta, mas não fique muito animado não, irmão, que a oferta é pequena na modéstia dele falar, porque para mim foi resposta de oração, e ele enviou a oferta que mais R$50 da minha parte pagaria o aluguel. Então, resposta de oração. Então essa é a vontade do Senhor, que nós tenhamos nesses tempos de aflição se ajoelhado e clamado ao Senhor para que Ele nos faça entender qual o propósito de tudo isso na vida do crente. Como o próprio Jesus que orou, dizendo: nós
Eu disse que nós nem sempre sabemos a vontade de Deus e precisamos orar para que possamos compreender qual é a vontade de Deus na nossa vida. Jesus orou em Mateus capítulo 26 e versículo 39, Jesus ora dizendo assim, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. A oração de Jesus nesse versículo, nesse momento de aflição, a gente consegue ver o sofrimento de Jesus e a sua vontade humana era de não passar pela morte. O cálice seja passado de mim, Senhor. Ele está falando da morte, o cálice que ele tinha que beber, o momento de amargura, de sofrimento, mas em obediência ao Pai e entendendo a vontade de Deus na sua oração, na conversa que ele teve com o Pai no Getsemane, ele entendeu e ele diz: seja feito a tua vontade e não a minha. Seja feita a vontade de Deus. Mais uma vez a gente vê aqui Jesus ensinando: seja primeiro feito a vontade de Deus, a vontade do Pai. E ele então, em obediência, suportou a morte e morte de cruz. Jesus não proíbe que oremos pelas coisas terrenas, mas ensina a colocar em primeiro lugar as coisas celestiais, a vontade de Deus e o seu reino. A oração, o que tem de tão especial nessa ferramenta? E quando devemos usá-la? Já temos uma resposta. Nós sabemos que a oração é importante porque é o meio que temos para comunicarmos com o nosso Deus, para falarmos com o nosso Deus. A oração é especial porque nela e através dela é que nós podemos compreender a vontade de Deus. Nós vemos ali Daniel, quando deparado com a profecia de Jeremias, ele entendendo e lendo os livros, ele começou a orar para entender aquilo que estava escrito no livro de Jeremias. E Deus então manda um anjo para revelar o que ele estava clamando a Deus para compreender. Quando devemos usar? Sempre. Jesus orava todas as manhãs. Paulo orava incessantemente pelos irmãos, sem deixar também de fazer menção ao nome santo de Deus, pelo qual ele dava graças mediante Jesus Cristo. Devemos orar sempre para que Deus nos aperfeiçoe, para cumprirmos a sua vontade aqui na terra. Quero ler mais um versículo com os irmãos, Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Versículo 21 diz: versículo 20: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Então, aqui esse versículo, nós entendemos que é todo para ser feito a vontade do nosso Deus. Está operando em nós a vontade de Deus, o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Que Deus nos aperfeiçoe através da oração, através
através da Sua palavra, através do Seu poder em nossas vidas.